Glória a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Glória a Deus, né? Esse Salmo 92 retrata bem, né, o que quero expressar nesta manhã, né? Render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? E ao fim do dia, como diz o salmista, contar a sua fidelidade. O que ele tem feito, né, durante o dia em nossas vidas. Porque ele tem cuidado de nós, ele tem derramado sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. E eu quero saudar a todos que estão me ouvindo agora, né, com a paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor alcance a tua vida nesta manhã, que a misericórdia do Senhor, né? Com certeza, se você está aí de pé, se você acordou, se você passou uma noite, né, de sono abençoada, com certeza foi a misericórdia de Deus na sua vida. E nós temos que reconhecer isso, temos que ser gratos a Deus por tamanha misericórdia, por tamanha bondade em nossas vidas. Porque só Ele faz isso, só Ele sustenta a nossa vida, só Ele nos dá condições de andar a cada dia. Quero mandar um alô bem especial a cada ouvinte, eu quero mandar um abraço bem especial às irmãs ali, aos irmãos ali em Sucuru, a irmã Luísa, a irmã Jacilda, o irmão Regi, que Deus continue abençoando vocês. As meninas, né, Laura, Sabrina, Isadora, Sara, enfim, todos ali em Sucuru, Matias, que Deus continue abençoando vocês neste lugar, que Deus continue usando vocês como instrumento dele neste lugar, para fazer a diferença em nome de Jesus. Também quero mandar um alô bem especial aos irmãos ali no assentamento Mandacaru, a irmã Geórgia, né, ali no Alto do Jorge, juntamente com Érica, Dudu, que Deus continue abençoando vocês. Quero mandar um alô bem especial à irmã Severina Rocha, lá na Várzea Redonda. Quero mandar também um alô bem especial à irmã Edileuza, né, juntamente com a sua mãe, a irmã Tarsila. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Continue abençoando, dando graça, né, para vocês continuarem aí na luta em nome de Jesus. Quero mandar também um abraço bem especial aos ouvintes, né, de sempre, que sempre está ligado no programa. Graça de Muri, ali no conjunto, juntamente com a sua irmã Lourdinha. Dona Lourdes também, que sempre nos ouve. Enfim, que Deus continue abençoando a Áurea, né? A Áurea e o irmão José, né? Irmão Zé, esposo dela, lá no Pedro Ferreira. Continue abençoando, Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Vamos ouvir o louvor em nome de Jesus. Todos os dias eu estou em tua
Glória a Deus. Quero chamar a sua atenção aqui para a palavra de Deus nesta manhã. E nós vamos falar sobre um tema, né, que é bem comum em nossas vidas, que é a desobediência, né? O homem sempre querendo fazer do seu jeito e não do jeito de Deus, não do jeito que Deus quer que façamos. Aqui em Gênesis capítulo 11, nós vamos ler até o verso 9. Gênesis 11, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Se você quer nos acompanhar aí, marcar na sua Bíblia para você estar lendo junto com a gente ou meditando depois. Diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma mesma língua, uma mesma fala. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem os tijolos, servirão de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo segue até aos céus, e tornemos célebre e nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos a língua, a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De certo, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dispersou para toda a superfície dela. Nós vemos aqui, né, esse texto é conhecido como a Torre de Babel. E na Torre de Babel nós já vemos o quanto o ser humano quer agir, né, por si mesmo, quer fazer do seu jeito, né? Mas embora tendo as instruções, né, corretas, mas mesmo assim eles querem fazer da forma deles, né? E mesmo o homem sendo desobediente, nós vemos também a misericórdia do Senhor, né, sobre as nossas vidas. O Senhor ali tinha dado uma ordem ao povo, né, bastante clara naqueles dias, para que eles se espalhassem, para que eles povoassem a terra. Mas aqueles homens não quiseram fazer isso. Aqueles homens resolveram fazer uma cidade para si, uma torre, para viverem ali e não fazer a vontade de Deus, né? Então, quando Deus viu aquilo, Deus viu que eles em desobediência, e o que foi que Deus resolveu fazer? Confundir a sua língua, a sua linguagem. E um começou a falar diferente do outro e nenhum mais podiam se entender, né? Porque aquela torre estavam construindo, por quê? Porque todos se entendiam, todos entendiam as suas falas. E chegaram a essa conclusão de edificar aquele lugar. Mas aí Deus confundiu a língua deles, e eles não podendo mais entender um ao outro, então tiveram que parar, né, aquela construção, aquele plano, né, aquele projeto que eles estavam ali fazendo. Então Deus faz isso.
Deus permite muitas coisas, mas quando nós saímos, né, do projeto de Deus, do plano de Deus, do centro da sua vontade, não que nós não venhamos sonhar ou fazer planos. Nós podemos fazer isso, mas nós temos que fazer isso com Deus, né? Deus tem que é de Deus que vem a última palavra. Nós temos que fazer o projeto, mas quem vai concretizá-lo é Deus. Então, muitas vezes, o que nós estamos fazendo não está agradando a Deus, não está fazendo a sua vontade, né? Não estamos em obediência, né? Então, tudo que nós fazemos que não é da vontade de Deus tem uma consequência. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas que foram chamadas à obediência. Muitos obedeceram, mas teve alguns também que não obedeceram, né? E teve grandes consequências. E uma das grandes desobediências que nós conhecemos, né, é a de Jonas, né? Jonas também recebeu uma ordem de Deus para ir a determinada cidade, pregar contra o pecado, avisar para aquele povo se arrepender e se converter ao Senhor, porque senão o Senhor iria destruir a cidade. Mas o que aconteceu? Jonas não quis obedecer de imediato. Deus disse, vai para Nínive, e Jonas simplesmente comprou uma passagem num barco e entrou e foi de rumo a Tarsis, né? Então, assim, e Deus permitiu Jonas ir até o porto, comprar passagem, entrar naquele barco. Só que quando eles estavam em alto mar, começou a vir as consequências. E começou a vir uma tempestade, começou a vir ventos, né? E começou a balançar o barco, e começou aquele povo, aqueles marinheiros se desesperarem, começaram a jogar suas coisas fora, suas bagagens, porque achavam que o barco ia afundar por conta do peso. E nada resolvia. Até que lembraram de Jonas, que estava escondidinho lá, né, dormindo no porão do barco. Então, quando foram até lá, começaram a fazer perguntas e descobriram que aquilo ali era por causa de Jonas. E Jonas disse, me lancem ao mar, me joguem ao mar. E quando eles jogaram, acalmou o vento ali naquele barco, os homens foram salvos, mas Jonas foi devorado, não devorado, né? Ele foi engolido por um grande peixe. Deus ordenou esse peixe que engolisse Jonas. E quando Jonas no ventre do peixe se arrependeu e orou, o Senhor derramou da sua misericórdia, né? Que foi aquilo que eu acabei de falar. Mesmo em desobediência, Deus é misericordioso para conosco, para com quem se arrepende, para com quem reconhece o seu erro e volta atrás. Então, Deus fez com que aquele peixe cuspisse Jonas, né? Vomitasse Jonas na praia. Então, Jonas assim resolveu fazer a vontade de Deus, sendo que poderia ter evitado tudo isso e obedecido desde o princípio, né? Também tem um outro caso que eu gosto muito de citar, que é quando Samuel Deus manda Samuel avisar ali a Saul para ir em determinado lugar e matar a todos, matar o rei, não trazer nada daquela cidade. E Saul traz os animais, porque achou gordo, bonito. E quando Samuel chega e pergunta se deu tudo certo, ele diz que sim. Se que barulho é esse de animais que eu escuto? E Saul disse que trouxe para sacrificar a Deus. E Samuel disse, mas Deus disse que não queria nada dali. E será que Deus é um menino, né, que vai se agradar de sacrifícios, de holocausto? E ele disse, não, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, que nós venhamos obedecer ao Senhor, né? Eduarda também vai entrar com sua fala. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vou deixar também aqui uma pequena reflexão, que é no começo de tudo. E também, se você quiser acompanhar, é lá em Gênesis 3:17, né? Que era no começo de tudo, que tinha Adão, e Deus, um certo dia, ele viu que Adão estava sozinho, e quando Adão dormia, Deus tirou uma costela de Adão e fez a Eva, certo? E depois Eva e Adão
se conheceram. E depois, certo dia, eles foram lá no Jardim do Éden. E quando eles foram lá, Deus disse que tinha uma árvore ali no meio que não podia pegar daquele fruto. E então veio uma serpente. E ela disse assim, porque Deus disse que não era para pegar. E a serpente disse, certamente não morrerás, porque Deus sabe que se comerás, abrirão os vossos olhos e serei como Deus, conhecendo bem e o mal. E então Eva pegou o fruto, né? E ela comeu o fruto. E em seguida deu a Adão para ele comer. E Adão, ele não queria pegar na mesma hora. Mas depois Eva, com certeza, né? Ela insistiu. Convenceu, né? Convenceu a Adão a comer daquele fruto. E então Adão comeu do fruto. E depois Deus perguntou se eles tinham comido do fruto. E ninguém queria assumir a sua responsabilidade por seus erros, né? Mas ainda havia consequências para a desobediência deles, né? Então Deus disse a Adão, lá em Gênesis 3:17 diz, e Deus disse, por que você deu ouvidos à sua esposa e comeu do fruto da árvore, do qual eu vos ordenei a não comer? De maldita é a terra por sua causa, com uma dor comerás dela todos os dias da sua vida. E o que essa frase quer dizer, diz que ele vai precisar trabalhar pelo alimento, pelo né? alimento. Porque eles viviam no jardim e não precisavam trabalhar, né? Deus dava de tudo a eles. E isso aí é uma das consequências da desobediência de Adão, né? E também Deus disse que eles se tornaram mortais. Eles morreram fisicamente, né? A morte entrou, né, na humanidade, porque Deus não tinha feito eles para morrerem, mas também como consequência da desobediência. Eles morreram fisicamente e foram afastados da presença de Deus, né? Porque foram expulsos do jardim. E também, né, a gente, na minha mente, né, no que eu vi, devido à transgressão, os pecados, né? Adão e Eva sofreram morte espiritual. Porque foram afastados de Deus, né? De certa forma, quando eles comeram o fruto, quando eles comeram do fruto, eles pecaram e foram afastados, né? Porque é isso que o pecado faz com a nossa vida, né? Nos impede de ter uma comunhão com Deus. Nos afasta do Senhor. Nos afasta de Deus. E isso é uma morte espiritual. O inferno é inferno justamente porque não tem a presença de Deus. E o inferno é o quê? É a consequência do pecado, daquele que morre no pecado, né? Então, assim, toda atitude nossa tem consequências, seja ela boa ou ruim. Então, por isso que, como Samuel disse a Saul, é melhor obedecer a Deus, né? Porque a vontade de Deus ela é soberana. O que vai prevalecer é a vontade de Deus e não a nossa. Então, quer que o que façamos não vai mudar o que Deus é. E Deus permite muitas vezes, como permitiu Eva comer do fruto, permitiu Adão comer, né? Como permitiu aqueles homens construir aquela cidade, começar a construir aquela cidade, aquela torre, né? Como permitiu Jonas entrar num barco para fugir. Deus permite, Deus nos dá, porque assim como Deus nos fez sua imagem e semelhança. E assim como Ele também nos dá permissão para criarmos algo. Só que isso que criamos, que nós fazemos, tem que ser de acordo com a vontade soberana de Deus. Não pode ferir a soberania de Deus. Quando nós ferimos a soberania de Deus, então Ele entra com a consequência nas nossas vidas, né? E nos corrige.
E morte espiritual, eu procurei, né? Li algumas coisas, li a Bíblia. E na minha mente, acho que tem duas mortes espirituais. A queda, aí você diz, o que é a queda? A queda é quando nós temos um compromisso com Deus e não queremos cumprir esse compromisso. Por exemplo, você diz, não precisa orar não, eu só agradeço ao Senhor na cama mesmo. Obrigado, Senhor, por hoje, o dia de hoje, amém. E você não quis cumprir esse compromisso com o Senhor, porque quando a gente tem um compromisso com o Senhor, nós devemos cumprir, nós devemos fazer. Obedecer, né? E também a segunda é a nossa própria desobediência. E você sabia que a morte espiritual, né, ela pode ser vencida. Ela pode ser vencida por meio de obediência ao Evangelho de Cristo, né? E nós devemos seguir o Evangelho de Cristo de boa vontade, né? Porque Jesus disse, amarás o teu Senhor Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso, se você quiser ter certeza, confirmar, isso diz lá em Marcos 12:31, né? Que a gente devemos adorar o Senhor, servir ao Senhor de todo o seu coração. Com alegria, Com né? alegria e ter prazer em servir ao Senhor, né? Porque certamente, né? Não vamos dizer que... Vamos dizer, né? Que algumas pessoas, elas servem ao Senhor só por servir. Por obrigação. Por obrigação. Reclama do que vai fazer, né? Porque é obrigada também para alguma pessoa. Mas a gente não devemos adorar a Cristo de má vontade. Nós devemos adorar a Cristo de boa vontade. Até porque Ele é o nosso Senhor, né? E glória a Deus que nos escolheu, que nos chamou, né? Porque senão onde estaríamos nós, se não fosse a misericórdia do Senhor? Então que haja obediência, não de fala, mas de fato, né? Deus não se agrada daquele que apenas fala, eu faço isso em nome do Senhor, eu vou para a igreja, mas a vida é totalmente desregrada, totalmente contrária à vontade de Deus. Que nós viemos fazer primeiro a sua vontade, viver em obediência, em total obediência, para poder agradar o Senhor com nossos cultos, nossos louvores, tudo aquilo que ofertamos ao Senhor. Se Deus não se agradar da nossa vida, das nossas atitudes, Ele não vai receber o nosso sacrifício, não vai receber as nossas ofertas, os nossos louvores. Então, viver falando em Deus, indo à igreja e falando que é de Deus, que serve a Deus, mas tendo uma vida em desobediência, né? Isso não tem coerência nenhuma. Porque o que Deus quer... A pregação lá em Sucuru disse que às vezes servir ao Senhor na igreja é muito fácil. É fácil. Agora servir lá fora é mais difícil. No dia a dia, na escola, no trabalho, na rua, onde quer que seja, né? E o pecado é muito fácil de ser cometido, né? De ser praticado. Por isso que Deus quer uma vida santa do seu povo, uma vida regrada, uma vida em total santidade, em total obediência a Ele. Sejamos obedientes. O próprio Cristo obedeceu ao seu Pai, né? O Senhor Jesus veio aqui por obediência a Deus. Foi para a cruz por obediência a Deus, né? Ele morreu pelos nossos pecados por obediência a Deus. Então, o próprio Cristo é um exemplo e nos mostra que nós temos que ser obedientes ao nosso Deus. Sejamos, sim, obedientes, porque a vontade de Deus, como diz na sua palavra, ela é boa, perfeita e agradável, né? Muitas vezes queremos do nosso jeito, mas Deus é quem sabe o melhor para as nossas vidas. Se aquilo não aconteceu como nós planejamos, como queremos...
e aconteceu de outra forma, é porque aquela forma é a forma de Deus trabalhar na nossa vida. Não é como nós queremos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É na vontade dEle. É a vontade dEle que prevalece em nós. Como Paulo disse, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? A vida que hoje eu tenho, eu vivo pelo Filho de Deus. Então, assim, o próprio Cristo, quando fez convites aos discípulos a se converterem, eles disseram, ele disse a eles, né? Aquele que vir após mim, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não prometeu facilidade, vida abundante, não prometeu nada disso. Ele prometeu uma vida difícil, uma vida com aflições, uma vida com dificuldades, mas prometeu a presença dele ao seu povo. Eu estou contigo, tende bom ânimo, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa do nosso Deus. E a maior promessa se cumprirá na eternidade, né? Se cumprirá na nossa morte física aqui. Por quê? Porque nós vamos morar com o Senhor por toda a eternidade. Então, vale a pena, sim, ser fiel e obediente a Deus. Que Deus nos ajude, né? Porque não é fácil. Que Deus nos ajude a prosseguir. E eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui mais uma manhã, falando da sua graça, da sua misericórdia. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Quero mandar rapidinho um alô, né, um abraço bem especial a Solange Moura, né, prima do meu esposo, que sempre ouve o programa. Deus continue abençoando vocês e que Deus nos abençoe. Também vou pedir um abraço para minha tia lá no Mandacaru. Mandar, né? Na. Amém. Amém. Você ouviu o programa